Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Bonilla, instrutor náutico na ANI, Associação Náutica de Itajaí, com o projeto Barco Escola do Veleiro Lazy. E essa é a nossa quarta aula, onde nós vamos aprender como abrir as velas de um veleiro de cruzeiro. Nós já vimos em aulas anteriores que o veleiro de cruzeiro tem duas velas principais, a vela mestra e a vela de proa, que pode se chamar genoa ou buja, dependendo do seu tamanho. Nos veleiros de cruzeiro, ao contrário dos veleiros pequenos, dos monotipos, que são aqueles pequenos veleiros tripulados por uma ou duas pessoas, como o Laser, Dinghy, Holder 12 e outros similares, ao contrário destes, os veleiros de cruzeiro possuem mecanismos para que a gente possa subir e baixar as velas de forma relativamente fácil. Então, pegando a vela mestra primeiro, a vela mestra ela sobe e desce no mastro, sendo que o mastro tem uma espécie de trilho. E nesse trilho, então, é que a vela vai correr para poder subir quando nós formos sair para velejar, e depois que a gente termina a velejada, a gente baixa elas. Termina a velejada ou então, no caso de faltar vento, e a gente precisar utilizar o motor auxiliar. A gente já vai falar sobre o motor. Então, a vela mestra, ela corre então nesse trilho, a maioria dos veleiros de cruzeiro tem a vela mestra com umas pequenas peças que se chamam sliders, que servem para que elas correrem melhor nesse trilho do mastro. Tá? As primeiras velas elas não tinham esse slider, elas precisavam correr com a parte da frente da vela, que se chama testa, precisava correr com a própria bainha da vela, só que isso é uma operação mais difícil de fazer, precisa de duas pessoas, por isso que eles passaram a instalar esses sliders, para que a vela possa subir e descer mais facilmente. O cabo que serve para suspender a vela, ou seja, para adriçar a vela, ou para baixar, que se chama arriar a vela, o cabo que serve para fazer isso se chama adriça. Então nós temos uma adriça para vela mestra, que se chama adriça da mestra, e nós temos uma adriça para vela de proa, que é a adriça da buja ou a adriça da genoa. Os barcos de cruzeiro, a grande maioria deles, tem um motor auxiliar, que serve principalmente para a gente sair de onde o barco está, sair da tracação, seja num pier, seja numa poita, ou seja mesmo na âncora. Então, normalmente a gente sai desses lugares utilizando o motor de popa ou o motor de centro, porque isso vai ser outro assunto que vai ser abordado numa aula futura. Mas, por enquanto, a gente precisa saber que o veleiro tem um motor auxiliar e que quando nós sairmos para navegar, a gente vai sair motorando, como se diz. A gente vai utilizar esse motor para sair do lugar que normalmente é um lugar que tem mais barcos, que tem o pier, então a gente manobra melhor com o motor até chegar num lugar com uma área mais aberta para o vento, com menos obstáculos, e é aí que a gente vai abrir as velas. Muito bem. A primeira coisa que a gente tem que saber é quando for abrir as velas, a gente precisa colocar o barco exatamente na linha do vento, com a proa apontada para o vento. Isso se chama aproar o barco com o vento. Então nós vamos estar motorando e nós vamos aproar o barco com o vento. A vela mestra, então, a gente vai começar a adriçar ela, começar a subir ela,
Só que antes a gente precisa soltar a escota da retranca, né? A escota da vela mestra. Ela precisa estar solta. A retranca precisa ficar solta necessariamente e o barco estar bem afilado ao vento. E aí sim a gente começa a adriçar a vela, ou seja, a caçar esse cabo, essa adriça, e a vela vai subindo até o topo. Já a vela de proa, existem dois tipos, né? A forma tradicional da vela de proa era também subir e baixar através do stay de proa, né? O stay de proa é um cabo de aço, né? E as velas de proa mais antigas, elas tinham uns mosquetões, tá? Que são umas ferragens de aço inox ou de bronze, que serviam exatamente para fazê-la correr nesse stay de proa. E assim a gente sobe ou desce ela da mesma forma que faz com a vela mestra. Porém, já há vários anos que tem um equipamento que começou a se popularizar muito, que se chama enrolador de genoa. Então, hoje em dia, a maioria dos veleiros de cruzeiro tem enroladores de genoa. Então, ao invés de subir e baixar a vela de proa, ela fica sempre adriçada, só que através desse equipamento, que é o enrolador de genoa, ela fica enrolada ao redor do stay de proa. Então o que a gente faz, na verdade, não é subir a vela de proa, é simplesmente desenrolar ela, ou abrir ela, né? E aí o enrolador de genoa, ele é um equipamento que tem um cabo próprio que serve para enrolar a genoa. E para desenrolar, ou seja, para abrir a genoa, a gente utiliza as próprias escotas, né, que são aqueles cabos que servem para manusear a vela enquanto a gente está velejando. Então, as escotas da vela de proa, que são duas, né, vai uma para cada lado do barco, a gente utiliza uma delas para abrir a genoa. A gente só precisa se certificar que o cabo do enrolador, aquele cabo que serve para enrolar, ele tem que estar solto na hora que a gente vai abrir a genoa. Então a gente coloca o barco no vento, a gente vai abrir a genoa, que é bem rápida, ela abre rapidamente. E aí a gente vai abrir, arribar um pouquinho, né, sair daquela posição exatamente contra o vento e vai começar a velejar em uma das 4 posições que a gente vai estudar na próxima aula. Espero vocês lá então. Um abraço.